Tem alguém com fome aí? Então, convido vocês a um coffee break palio aqui fora, à direita, em direção à praia, por favor. Tá bom? Valeu. Pessoal, vamos sentar aí, por favor. Tava bom o coffee break? Bom, quem vai falar agora é o cara, né? É o cara responsável de ter curado a minha diabetes. É o cara que me fez emagrecer 23 quilos, sem ao menos me conhecer, espalhando aí esse estilo de vida. É o cara que me fez entrar na faculdade de nutrição aos 45 anos, aos 45 do segundo tempo. Então, doutor Souto. Bom dia. Eu fico até constrangido, assim, não é para tanto, né, Felipe? E é muito legal ver como esse movimento cresceu. Da primeira vez que a gente esteve aqui, tínhamos 60 pessoas, temos quase o dobro hoje, né? E como hoje tem uma grande quantidade de profissionais de saúde envolvidos, de nutricionistas envolvidos, de médicos, como essa sementinha plantada está se espalhando, né? Bom, o Felipe me pediu para cobrir uma série de coisas, falar para você, e eu vou tentar, assim, não passar mais do que o dobro do tempo que eu achei que eu ia demorar. Essa é uma pergunta que eu acho que ele fez para todos nós. Como é que começou? Bom, definitivamente não foi uma coisa planejada, tá? Então, assim, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 93. Tá? Eu fiz residência em cirurgia geral, não em endocrinologia ou cardiologia. Tá? Depois eu fiz residência médica em urologia. Tá? Depois eu fiz pesquisa básica em câncer nos Estados Unidos. Tá? E o que isso tudo tem que ver com nutrição? Nada, vocês têm razão, absolutamente nada. Tá? E até hoje eu encontro prontuários de pacientes nos quais eu escrevi: oriento reduzir a gordura na dieta e consumir mais grãos integrais. Tá? Então a mensagem primeira que eu queria deixar para vocês é assim: é importante entender que médico não tem nenhuma formação nutricional, zero, não é forma de expressão. Não existe uma cadeira de nutrição clínica dentro da Faculdade de Medicina. O que existe são, dentro das aulas que nós recebemos de determinadas especialidades, aquele professor que sabe tão pouco quanto todos os outros médicos dá o seu palpite que reflete as diretrizes vigentes, porque é a única coisa que ele ouviu falar sobre nutrição. Tá? Então, é normal que, se vocês forem no médico que nunca foi exposto a isso, por mais que ele estude, por mais competente que ele seja, a noção dela é essa: é reduzir a gordura na dieta e consumir mais grãos integrais. Tá? E esse dogma pró-baixa gordura, anti-gordura, é forte e ele é tido como correto. Abril de 2011 foi como tudo isso aí começou para mim. Tá? Eu estava no clube, tarde de sábado, ouvindo uns podcasts, Sol. Tá? E na época, um desses meus podcasts preferidos se chamava Skepticality, que é um podcast dedicado a entrevistar pessoas que têm uma abordagem científica e cética, das coisas mais variadas, tá? Entrevistam um físico, daqui a pouco entrevistam um biólogo, e esse dia era esse cara aqui, Gary Taubes, que eu nunca tinha ouvido falar. Tá? O título do podcast era A Ciência da Gordura. Tá? E o único motivo para eu ter prestado atenção nessa entrevista do Taubes é que ele era num podcast de ceticismo, um podcast que, enfim, misticismo e medicina alternativa são fortemente criticados naquele tipo de podcast, de modo que eu olhei, não, só um pouquinho, se ele está falando aqui é porque é um cara que eu tenho que prestar atenção, porque caso contrário, se qualquer outra pessoa tivesse me falado em dieta low carb na época, eu provavelmente teria dito o quê? É bobagem, porque viola as leis da termodinâmica, é loucura, porque mesmo que perca peso, irá morrer do coração. Aquilo que todos vocês escutam.
Tá? Então, eu estou colocando isso porque, assim, às vezes eu vejo ali no blog, o pessoal escreve assim, com muita revolta, né? Eu fui no médico e ele disse que eu não podia comer gordura. Mas é óbvio que é isso que ele vai dizer, é isso que ele aprendeu, ok? Eu acho que, para mim, é um pouco mais complicado quando é, por exemplo, uma especialidade como endocrinologia. Eu já não acho aceitável que alguém recomende para um diabético consumir carboidrato à luz da literatura que existe hoje. Agora, o ortopedista de vocês não tem como saber isso aí. Ele nunca aprendeu nada diferente na faculdade. Tá? Então, assim, foi uma série de coincidências. Foi ter sido o Taubes, foi eu ter escutado aquele podcast, ter sido numa circunstância onde eu estava aberto a ouvir um negócio diferente. Então, assim, sem muito convencimento via evidências, qualquer profissional de saúde vai ter essa reação. Então, eu acho que a forma mais correta de abordar isso com os profissionais de saúde é realmente mostrando evidência, mostrando os artigos, né? Porque a reação inicial vai ser, isso é loucura, isso é uma coisa da moda, tá certo? Bom, eu descobri isso revisando aqui, tá? A data exata foi 30 de abril de 2011, foi quando eu baixei no Kindle o livro do Taubes. Ainda não existia tradução, foi traduzido agora, acho que em 2015, né? Bom, então leitura frenética, fui checar umas referências bibliográficas, eu digo assim, não é possível que isso seja verdade, como pode ser? E aí eu testei em mim mesmo. Mesma coisa que a Lara falou para vocês, mesma coisa que a Alice falou. Testei, não achava que precisava perder peso, e a situação à época era assim, era muito viciado em doce, completamente sedentário, mas vou repetir para vocês o que vocês já ouviram aqui hoje. É fácil, é surpreendentemente fácil, porque eu achei perfeito o que tu colocaste, que assim, não é justo dizer assim, tá, então eu vou trocar essas coisas que eu estou comendo por um biscoitinho de flocos de arroz, ou uma coisa assim. Agora, não era isso. Eu estava comendo bem, eu estava indo na churrascaria e comecei a perder peso. Foi uma experiência muito interessante. E o Felipe disse assim, quais foram os efeitos na sua saúde? Bom, a perda de peso foi dramática, foi fácil, foi sem nenhum exercício e sem fome. Cerca de 90 dias foram uns 15 quilos. Quando começou aquelas perguntas do tipo, essa eu me lembro, foi muito boa, eu estava no hospital, uma pessoa me olhou assim, tu tá doente ou te separou, né? Então, calças foram de 46 para 42, no intervalo de poucos meses, né? E aí surgiu uma vontade de fazer atividade física que nunca tinha existido antes. Então isso é interessante e corrobora aquilo que foi falado antes. Na realidade, a atividade física não serve para perder peso. A atividade física serve para melhorar a saúde, para melhorar a composição corporal, para quando o pessoal começa a dizer assim, tu tá magro demais, né? E aí, bom, o que eu vou fazer? Engordar de novo? Não, né? Pratica alguma atividade física, tá? Então, nos próximos 6 meses, houve um ganho de cerca de 5 quilos de massa magra, perda concomitante de massa gorda. E tinha a dermatite herpetiforme. O que é dermatite herpetiforme? A história é assim, em 2009 eu fui diagnosticado com dermatite herpetiforme por um dermatologista. E aqui eu copiei da internet e botei para vocês, só para vocês verem que isso aqui, né, dermatite herpetiforme é uma doença autoimune. Nas pessoas afetadas pela doença, o glúten do trigo, centeio, cevada e produtos de aveia, produz a alteração. E é necessário respeitar rigorosamente uma dieta sem trigo, centeio, cevada e aveia. E o meu médico disse isso para mim em 2009. E ele disse, olha, existe uma outra opção, que é a dapsona, que é uma droga tóxica. Cada 90 dias você vai ter que fazer exames de sangue para ver se não está sendo tóxico para o fígado, se nós não vamos ter que ajustar a dose, ou faz uma dieta sem glúten. E aí eu saí dali pensando, puxa vida, é impossível, como é que eu vou viver uma dieta sem glúten? Então esse é um outro detalhe, como o médico não sabe nada de nutrição, ele foi muito competente em fazer o diagnóstico, ele me deu a orientação correta, mas ele não sabia dizer como é que se faz uma dieta sem glúten, nem tampouco indicou uma nutricionista que soubesse fazer isso aí. Então eu cheguei no supermercado, comprei aqueles pães sem glúten com uma base de soja e coisas assim, mais macarrão com arroz, aquelas coisas, e não tomei o remédio, aguentei fazer a tal dieta sem glúten por uns 15 dias, como a dermatite herpetiforme não melhorava, eu continuei comendo glúten e me coçando e usando corticoide de 2009 até 2011.
Isso não é meu, mas era bem assim que ficava. Os cotovelos, especialmente, ficavam assim, a ponto de ter que usar a manga comprida, porque ficava feio. E coça muito. Tá? Bom, dermatite herpetiforme desapareceu completamente. Foi muito engraçado, porque eu comecei a fazer um negócio para testar o livro do Taubes. Eu não me dei conta de que aquilo era uma dieta sem glúten. Obviamente, era uma dieta low carb, era sem glúten. Mas eu não fiz sem glúten pensando nisso. Desapareceu completamente. Tá? Rinite alérgica desapareceu completamente. Tá? Como eu sou cirurgião, rinite alérgica para quem opera é um negócio muito ruim, porque a gente está de máscara, não pode coçar, não pode assoar o nariz. Tá? Isso desapareceu. Dores de cabeça desapareceram. Tá? Isso aqui para mim é um negócio, se vocês olham ali a minha malinha que eu trouxe, tem um necessairezinho que tem escova de dentes, pasta de dentes, desodorante, não tem remédio. Eu não viajo mais com Tilenol, antialérgico e coisas do gênero, anti-inflamatório, coisas que eu não viajava sem. Tá? Somente depois de ler as Bíblias Paleo, alguém me perguntou ali fora assim, quais são os livros assim, que a gente deveria ler? Para mim, esses dois são muito importantes, o Paleo Solution e o Primal Blueprint. Lá no blog eu botei em algum lugar, ambos foram traduzidos para o português de Portugal e podem ser importados de livrarias de Portugal. Que eu passei a entender que essas coisas não eram coincidências, eram melhoras esperadas. O fato de eu não saber disso afastou o efeito placebo. Porque se eu tivesse lido antes, eu ia dizer, eu tô sugestionado. Eu acho que eu fico, não tenho mais dor de cabeça e tal, porque eu li que não ia mais ter. Não, eu nunca tinha lido isso. Foram coisas que simplesmente foram desaparecendo. Muito interessante. Tá? Então, 17 de dezembro de 2011 que eu resolvi começar um blog na praia, usando a conexão 3G, assim, na praia, notebookzinho, porque por alguns meses, algumas pessoas vinham dizendo assim, cada vez que eu ia dizer, olha, eu descobri isso, vi um artigo novo e tal, eu disse, olha, não adianta dizer isso aí, tem que escrever um blog. Eu disse, bom, então tá, vou escrever um blog. Ok, primeira pergunta do Felipe era assim, qual a importância das calorias? Olha lá, são muito importantes, mas não devem ser o foco primário da intervenção. Contradição, porque afinal, se elas não são o foco primário da intervenção, por que elas são muito importantes? Vamos ver se eu consigo explicar essa contradição para vocês. Tá? Sabedoria convencional, ela ensina isso aqui, balanço calórico é a única coisa que importa. A gente já viu isso hoje, né? Comer menos, fazer mais exercício, e o que se aprende. Tá? Isso aqui são todas as rotas metabólicas principais do corpo e basicamente o que está se dizendo é assim, que as calorias entram e as calorias saem. E o que tem aqui dentro, esse monte de rotas metabólicas, se é alguma mágica não importante, a gente não precisa se preocupar com isso. É bizarro, né, pessoal? Na realidade, toda a complexidade do sistema biológico está aqui. E considerar que é simplesmente calorias que entram aqui, calorias que saem aqui e que tudo isso aqui não tem nenhuma importância, é a forma como a abordagem tradicional trata o assunto. Tá? Então a gente não pode negar as leis da termodinâmica, aquilo que eu pensava lá quando eu dizia, para os pacientes. Tá? Para qualquer coisa viva aumente de tamanho, mais energia precisa entrar do que a quantidade que sai. Isso é óbvio, inegável, mas é uma constatação inútil do ponto de vista explicativo. Tá? Então isso aqui, eu já apresentei isso em alguma outra palestra uma vez, aqui tem dois estádios, um está bem cheio e o outro está bem vazio. E a pergunta é, por que o estádio está cheio? Tá? Porque mais pessoas estão entrando do que saindo. Isso não é uma resposta que tem um valor explicativo, isso é uma resposta ridícula, porque isso é óbvio, tá certo? Qualquer coisa cheia é porque entrou mais gente do que saiu, e qualquer coisa vazia é porque está saindo mais gente do que está entrando. Tá? Então isso não explica coisa nenhuma. Então é uma explicação circular. Tá? Isso é uma condição necessária. Do ponto de vista lógico, essa explicação não explica nada. Tá? A afirmação não contém informação causal. Por que o estádio está cheio? Vamos tentar de novo. Porque aqui é final de campeonato e ali é um treino. Bom, agora eu consigo entender alguma coisa. Agora eu comecei a explicar. Porque antes eu só estava descrevendo o óbvio. Tá? Uma criança que cresce, é uma foto dele pequenininho mesmo, nesse intervalo de muitos anos aqui, ele esteve em balanço calórico positivo, senão como é que ele teria, eu não posso criar massa do nada. Tá? Mesma coisa o fisiculturista, que
obviamente ele tem que ter comido muito nesse processo, tá certo? Ele tem que ter, né, a Lara nos ensinou antes ali, pô, daqui a pouco são 4.500 ou mais calorias por dia que eu preciso consumir, porque muitos quilos que não estavam aqui estão aqui agora. Obviamente entraram pela boca, não vieram pelo espaço. Mesma coisa nessa situação. Obviamente, para se gerar uma criança de 3,5 kg, ou o que for, no intervalo de 9 meses, há que haver um balanço calórico positivo. Parte das calorias que essa mamãe aqui está consumindo foram sequestradas pelo concepto, né, e geraram uma criança. Tá? Então, ela também está em balanço calórico positivo. Tá? Então, em todos os casos, esse balanço calórico positivo ocorre. Isso significa que ela tinha necessariamente que comer mais do que ela gastava. Então, calorias são importantes? São. Tá? Mas em todos esses exemplos, comer a mais é um fenômeno compensatório. Ok? A fim de repor as calorias que haviam sido particionadas, separadas, dirigidas para outros tecidos. Crescimento no caso do bebê Obama, músculos no caso do fisiculturista, ou particionadas para gerar um novo bebê. Da mesma forma que a gente não pode dizer que uma criança cresce porque ela come demais, é o GH, se ela não produzir hormônio de crescimento, se a hipófise dela não produzir hormônio de crescimento, ela sempre vai ser pequenininha, tá certo? Então, ela precisa comer a mais para crescer, mas ela não cresce porque ela está comendo. Tá? Da mesma forma que o fisiculturista, ele fica bombadão, não é porque ele come demais, são esteroides, sejam eles naturais ou sintéticos, mas se eu não tiver o estímulo hormonal que particiona as calorias para o músculo, isso não vai acontecer. Tá? Da mesma forma que a gente não vai dizer que uma gestante produz um bebê porque ela come demais, se eu comer demais, com certeza não vou ficar grávido. Tá? É a subtração de nutrientes maternos via placenta que permite isso. Da mesma forma, pela mesma lógica, eu não posso dizer que um obeso é obeso porque ele come demais. Essa inferência causal é o erro que nos trouxe a todos os problemas que a gente vive hoje em dia, na minha opinião, no entendimento da nutrição e no que diz respeito à obesidade. Comer mais do que a gente gasta é requerido para qualquer tipo de crescimento, é uma condição necessária, mas não é uma causa. Tá? Em mamíferos, todo tipo de crescimento é mediado por hormônios. Assim como a criança, se não tiver hormônio de crescimento, não vai crescer, o tecido adiposo precisa de um estímulo hormonal para crescer. Tá? Se nós concordamos com isso, qual é o principal culpado? A causa hormonal. Tá? Tradicionalmente, em termos de dieta de baixo carboidrato, é esse o ensinamento. É isso que estava naquele livro que eu li em 2011. Okay? Quando eu como carboidratos, depois que eles passaram pela minha boca, se ele é um pão 12 grãos ou se ele é os sucrilhos, vai tudo virar glicose, ok? Essa glicose vai necessariamente produzir um aumento da produção de insulina, e essa insulina tem dois efeitos aqui na minha célula gordurosa. Ela ativa uma enzima que facilita o armazenamento de gordura e ela bloqueia uma enzima que facilita a lipólise, que facilita a utilização da gordura. Os adipócitos, que são as células de gordura, elas não sabem se você está de dieta, se está fazendo exercício, elas não têm olhos e ouvidos, elas enxergam hormônios. Tá? Na ausência de insulina, os adipócitos liberam gordura, na presença de insulina eles acumulam. Tá? E os carboidratos elevam a insulina mais do que a maioria dos alimentos e por isso a sua importância como um regulador da sua secreção. Bom, só que não é tão simples, tá? Assim, foi bom enquanto durou, tá? Mas na realidade é um pouco mais complexo. O estudo que questionou isso de forma mais frontal, publicado agora em 2015, e o título do estudo já era um título bem desafiador. Caloria por caloria, restrição de gordura na dieta resulta em mais perda de gordura corporal do que a restrição de carboidratos em pessoas obesas. Bom, basicamente esse estudo está dizendo o contrário do que eu disse para vocês até agora. Kevin Hall é o autor principal. Tá? Basicamente, pessoas foram randomizadas para uma dieta com 30% a menos de calorias por 6 dias, tá? Sendo que tal redução calórica viria exclusivamente da restrição de carboidratos ou exclusivamente da restrição de gorduras. Essas pessoas estavam em câmaras metabólicas, elas só podiam comer aquilo que era dado para elas. Tá?
A curta duração é o grande defeito desse estudo. Ambos grupos foram, então, colocados em uma restrição de 30% das calorias e a totalidade foi feita com essa macronutriente em questão. Só que, tipicamente, quando nós fazemos uma dieta low carb em condições de vida livre, não trancafiados lá nesse negócio do NIH, mas em condições de vida livre, aumenta a quantidade de proteínas. Aqui não. Aqui as proteínas foram mantidas rigorosamente igual nos dois grupos e simplesmente se variou as calorias de gordura e carboidrato. Aumenta a quantidade de gordura normalmente numa dieta com menos carboidrato. Diminui a fome numa dieta com menos carboidrato e, portanto, a pessoa tende a comer menos. Aqui não. Todo mundo aqui era obrigado a rapar o prato e comer exatamente a mesma quantidade que havia sido determinada no início do estudo, que era o suficiente para manter o seu peso menos 30%. Tá? Diminui a quantidade de calorias consumidas, portanto, porque diminui a fome, mas aqui os grupos foram equalizados no que diz a respeito a tudo isso. Diminui a secreção de insulina. Tá? E, no entanto, no finalzinho de 2014, tem um outro estudo mostrando o contrário. Tá? No finalzinho de 2014, nós temos efeitos de uma dieta de baixo carboidrato versus dieta de baixa gordura. Um estudo randomizado. Aqui foram 12 meses, não foram 6 dias. Aqui foram condições de vida livre, não foi dentro de laboratório. E aqui foram 148 indivíduos, e não aquela... Me lembro agora quantos eram no do Hall, acho que era uma dúzia. Tá? E tinha homens, mulheres, negros, brancos, tá? E eles foram randomizados. Tá? E o que nós vimos nesse estudo? Que houve uma mudança de peso, o dobro da perda de peso no grupo que restringiu carboidratos em relação ao que restringiu gordura. Quando se viu as mudanças de composição corporal, massa magra, houve uma diminuição da massa magra ao final do estudo naqueles que estavam restringindo gordura na dieta, mas os que restringiram carboidratos tiveram proporcionalmente um aumento da massa magra. Aqueles que restringiram carboidratos tiveram uma perda de gordura maior do que os que restringiram gordura. O grupo que restringiu gordura terminou o estudo com 12 meses depois, com mais gordura no corpo do que começou. E, inclusive, em termos de fatores de risco cardiovascular, a gente pode ver que o grupo que restringiu carboidratos teve uma mudança para melhor no score de risco cardiovascular. Há alguns anos atrás seria impensável a gente afirmar isso, mas hoje nós temos estudos mostrando. Então, eu achei esse gráfico sensacional. Como a maior parte das pessoas pensa sobre dieta de baixo carboidrato, que é aquela noção mais simplista que vem ali do início dos anos 2000. Tá? Dieta de baixo carboidrato diminui a insulina e aumenta a queima de gordura e, portanto, se perde gordura. Mas, provavelmente, a coisa é um pouco mais complicada. Tá? Dietas de baixo carboidrato, elas acabam tendo mais proteína. Tá? Mais proteína ajuda a evitar a perda de massa magra. Se a gente mantém mais massa magra, tá? A gente vai ter mais gasto calórico. Se a gente come mais gordura, porque dietas de baixo carboidrato tendem a ter mais gordura, nós vamos ter um esvaziamento gástrico mais lento, um melhor controle da glicemia, tá? Afinal, gordura não aumenta a glicose. Tá? Com isso, nós vamos ter mais saciedade. Tá? Com menos carboidratos, nós também vamos ter o mesmo efeito, mas menos carboidratos também vão ter uma perda inicial de água, de peso de água. Todo mundo que já fez uma dieta low carb sabe, os primeiros dias são impressionantes. Tá? E essa perda inicial de peso, isso aqui é muito engraçado, eles dizem assim, ó, tá funcionando. Tá? A pessoa faz assim, opa, eu realmente estou perdendo peso. Tudo bem que era mais água do que qualquer outra coisa, mas aí a pessoa se entusiasma e tem mais adesão à dieta. E depois, com adesão à dieta, diminui a ingestão calórica. Por quê? Porque tem maior saciedade. Tá? Então, é um conjunto grande, na realidade, não é só aquilo lá de cima. Tá? Então, isso é importante ter em mente. Os mecanismos são múltiplos, os mecanismos são redundantes, tá? Mas, no fundo, o que importa é o seguinte, bom, talvez realmente aquela redução da insulina por 6 dias numa situação de estudo controlado no NIH não seja a causa fundamental da perda
irrelevante de peso que eles tiveram naquele estudo do Kevin Hall. Mas em condições de vida livre, seja por causa disso, seja por causa disso, seja por causa disso, ou por tudo isso junto, o fato é, e por isso que eu quis mostrar para vocês esse estudo, o fato é que em condições de vida livre, 150 pessoas randomizadas por um ano, não há nenhuma dúvida qual é a dieta que tem a performance melhor. Tá? Então, calorias são importantes? Respondendo, são. Tá? Porque na realidade nós vamos ter aqui, ó, maior gasto calórico e menor ingesta calórica. Mas eu não estou intervindo aqui, eu estou intervindo aqui, tá certo? A intervenção tem que ser focada naquilo que vai gerar esse efeito. Porque se eu intervir aqui, funciona, ok? Se eu deixar uma pessoa trancada, sem comida, ela vai perder peso? Vai. Tá? Mas ela vai ficar com fome, ela vai ficar cansada, ela vai ficar mal-humorada, ela vai ficar desesperada para comer e daqui a pouco isso tudo vai explodir numa grande compulsão que vai botar tudo a perder. Ah, estou indo para trás? Ah, tá certo. Então, concluindo, são importantes, mas não são o foco primário. Simples restrição calórica leva a uma resposta homeostática do organismo no sentido contrário, fome e falta de energia. Tá? Lutar contra respostas adaptativas como essa é uma guerra perdida. O exemplo que eu dou às vezes para os pacientes é assim, tenta ficar sem dormir. Tá? Por quanto tempo vai dar certo isso? Em uma hora que o sono vence. Tá? Tenta ficar exposto ao frio. Quanto tempo vai durar isso? Tem uma hora que a pessoa vai querer se aquecer, vai tremer, vai procurar o calor. Então, tentar ficar sem comer e usar isso como uma intervenção terapêutica é lutar contra respostas adaptativas. Está destinado ao fracasso. Tá? Bom, dito isso, o acréscimo puro e simples de calorias à dieta não é uma estratégia inteligente. Ok? Quando as calorias não tiverem como objetivo nutrir ou fornecer saciedade. Tem um amigo, né, entusiasta da dieta low carb, agora ele já mudou isso, mas o que eu vou contar é real, eu assisti. Tá? Nós fomos sair para almoçar, tá? E aí ele pegou um tubinho onde ele tinha triglicerídeos de cadeia média. Tá? É um óleo de coco refinado, só para ter um negócio mais cetogênico. Assim. E aí ele pegou em cima da carne, era uma carne, uma picanha com gordura, e espirrou um pouquinho dos triglicerídeos de cadeia média, porque ele queria acrescentar gordura, deixar mais cetogênica a dieta dele, tá certo? É acréscimo puro e simples de calorias, sem nenhum motivo, tá certo? Eu não significa comer uma coisa gostosa, não significa comer algo que vai me deixar super saciado, significa que eu estou acrescentando um negócio que não tem valor nutricional nenhum. Tá? E que é calorias. Então, as calorias são importantes? Sim, são. Normalmente a intervenção não é direto nelas, mas é bom lembrar que assim, se eu consumir 4.000 calorias, mesmo que seja low carb, eu não vou conseguir perder peso. E o colesterol? Tá? Tudo começa aqui, tá? A hipótese equivocada de que a gordura é a causa da doença cardiovascular. Tá? É a hipótese, eu grifei a hipótese, tá? De que a gordura seria a causa da doença cardiovascular, de que promoveria o ganho de peso, ela foi guindada a um status de diretriz oficial. Mas isso aconteceu lá nos anos 70, antes que qualquer estudo prospectivo ou randomizado pudesse testar essa hipótese. A ideia era assim: nós temos uma correlação entre colesterol e doença cardiovascular. Níveis muito altos de colesterol estão correlacionados com doença cardiovascular. Gordura na dieta aumenta o colesterol. Logo, se eu tirar a gordura da dieta, o colesterol vai baixar e eu vou diminuir a doença cardiovascular. Faz sentido, não é nenhum absurdo, ok? Então essa era a hipótese. Qual é o equívoco? A gente nunca deve, em saúde pública, tomar uma atitude para toda a população baseado em hipóteses antes de pelo menos testar essa hipótese, para ver se ela é verdadeira, para ver se funciona. Tá? Primeira vez que isso foi efetivamente testado e publicado foi em 1982, o que pode ser um choque para muitos aqui, porque, 82 já faz um bom tempo, tá? Então, esse estudo foi um estudo em que quase 13.000 homens foram sorteados para um grupo com restrição de gordura na dieta, o outro grupo era um grupo controle, e não houve nenhuma diferença na mortalidade cardiovascular ou na mortalidade total entre os dois grupos. Tá? Se alguém quiser ser bem cri-cri, vai ver que o grupo que restringiu a gordura morreu um pouquinho mais. Tá? Mas não é estatisticamente significativo. Tá? Bom,
Esse aqui foi o maior estudo prospectivo randomizado de dieta. Tá? Foi em mulheres, tá? Foi publicado em 2006, se não me engano. Tá? E as conclusões é que depois de 8 anos, uma intervenção que reduziu o consumo de gordura total, aumentou o consumo de vegetais, frutas e grãos, não reduziu os riscos de doença coronariana, derrame ou doença cardiovascular em mulheres pós-menopáusicas. Mas veja, o motivo pelo qual a pirâmide alimentar é como é, e tem aqueles alimentos que tem na base, pães, bolos e massas, era por causa do medo de que isso aqui fosse verdade, só que esse medo comprovadamente era um medo infundado. No entanto, a tal pirâmide alimentar está sendo ensinada hoje nas faculdades, tá ou não está? Tá. E aí vem as meta-análises, né? Aqueles estudos onde se pega e se reúne todos os demais estudos e vamos ver o que o consenso da literatura diz. Né? Então, um estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard, uma meta-análise, mostrando o seguinte, que existem evidências insuficientes de estudos epidemiológicos prospectivos para concluir que a gordura saturada da dieta seja associada com aumento do risco de doença coronariana, derrame ou doença cardiovascular. Aí temos uma outra meta-análise comparando dietas de baixo carboidrato com dietas de baixa gordura e mostrando que as dietas de baixo carboidrato têm redução significativa de peso, índice de massa corporal, circunferência abdominal, pressão, triglicerídeos, glicemia, hemoglobina glicada, insulina, além do aumento do HDL, do colesterol bom. Tá? Ou seja, aquela história que eu falei para vocês, que a gente ouve assim, pode até ser que você vá perder peso com essa dieta, mas vai entupir suas artérias. Mas não é isso que os estudos estão mostrando. Aí vem uma meta-análise, essa sim comparando dietas de baixa gordura com baixo carboidrato, mostrando que as dietas de baixo carboidrato, no que diz respeito a peso, colesterol bom, triglicerídeos, pressão arterial, são melhores do que as dietas de baixa gordura. E a maior meta-análise de todas foi publicada em 2014, reunindo um conjunto impressionante de estudos que tem mais de 1 milhão de pessoas randomizadas aí, mais de 1 milhão incluídas, das quais 105 são em estudos prospectivos e randomizados. Para quem não está familiarizado com essa linguagem, prospectivo randomizado é o melhor estudo que tem, aquele onde eu pego as pessoas, sorteio, faço uma intervenção e vejo se realmente teve efeito ou não. As evidências não dão sustentação às diretrizes que encorajam o baixo consumo de gorduras saturadas. Então, realmente, por isso que eu acabei escrevendo o blog, por isso que nós estamos conversando aqui, eu fiquei muito chocado ao descobrir esse tipo de informação, porque não é um estudo pequeno que veio como o Dom Quixote para lutar contra os outros, não. É o peso da literatura, o grosso da literatura, publicado em revistas médicas de grande circulação. E ninguém está vendo isso. Ninguém, eu não digo, porque alguns editoriais começaram a surgir. Então, no British Medical Journal, a gordura saturada não é o maior problema, vamos acabar com o mito do seu papel na doença cardíaca. É uma linguagem forte para um editorial do British Medical Journal. As consequências cardiometabólicas de substituir as gorduras saturadas com carboidratos ou gorduras ômega 6, os óleos vegetais, será que as diretrizes estão erradas? Um jornal de cardiologia. Então, alguns editoriais estão pintando. Isso aqui foi uma das coisas mais incríveis da mudança de paradigma. Setembro de 2014, este é o blog da Associação Americana de Cardiologia. E o que está sendo dito aqui, entre aspas, eu copiei e colei. Há uma percepção errônea de que a Associação Americana de Cardiologia dá suporte a dietas de baixa gordura. Como é que é? Uma percepção errônea, eles sempre deram suporte às dietas de baixa gordura. Não só dão suporte, esse coraçãozinho vai grudado nos alimentos de baixa gordura, no iogurte de baixa gordura e tal. Então, assim, mas o pessoal está querendo se distanciar disso porque a casa está caindo, né? Nós não estamos mais dizendo que uma dieta de baixa gordura é a resposta. Isso significa limitar açúcares adicionados e carboidratos refinados. Nos últimos 10 anos, a organização colocou grande ênfase em limitar o açúcar na dieta. A ciência está evoluindo e
comer muitas calorias de açúcares adicionados é ruim para a sua saúde cardiovascular. Então, o discurso está mudando, mas ele está mudando como se nós nunca demos suporte para essa teoria da baixa gordura. Então, quando isso começa a acontecer, é um bom sinal. Tá? Só que eu afirmo para vocês, para quem se formou naquele paradigma lá que eu coloquei lá no início, que aprendeu que a gordura faz mal, etc., eles não estão lendo isso aqui. Tá certo? Eu, dentro da minha especialidade, urologia, o que eu estou lendo é sobre próstata, sobre rim, tá certo? Não estou lendo isso aqui. Então, quando alguém me perguntar sobre dieta, se eu nunca tivesse lido ali o livro do Taubes e me interessado pelo assunto, em 2015 eu estaria dizendo que a gordura faz mal, que tem que tomar leite de soja, esse tipo de coisa. UpToDate é uma base de dados que os hospitais assinam para a gente acesso ao que tem de melhor de medicina baseada em evidência. Tá? Em abril de 2014, nós não estamos mais sugerindo evitar as gorduras saturadas em si, e nós não sentimos mais que haja evidência substancial para escolher produtos laticínios baseados no fato de serem de baixa gordura. Tá? Está escrito no UpToDate. Tá? Só que, claro, se o cardiologista vai olhar o UpToDate, ele não olha isso aqui. Ele quer lembrar qual é a dose do antihipertensivo, tá certo? É assim que é o especialista, ele está focado na sua especialidade. Bom, tem que ser assim, o cara não pode saber tudo de tudo. Mas, veja bem, é natural que isso aqui seja ignorado. O que eu não consigo entender é que isso seja ignorado por gente que trabalha diretamente com dieta, síndrome metabólica, os endocrinologistas especialmente. Tá? Por quê? Por exemplo, o maior centro de diabetes do mundo, vinculado a Harvard, tá? Publicou isso em fevereiro de 2015. Esse eu fiz questão de traduzir para vocês, mesmo que eu atrase um pouco, eu vou ler tudo. Tá? 77, o Comitê Especial de Nutrição, né, do Senado dos Estados Unidos recomendou às pessoas que aumentassem o seu consumo de carboidratos para 55% a 60% de suas calorias. Aqui nasceu a pirâmide alimentar. Ela é do jeito que é por causa de um comitê do Senado americano. Tá? A despeito de controvérsias sobre os fatos de que tais recomendações eram baseadas em evidências fracas, o Departamento Americano de Agricultura criou em 80 uma pirâmide alimentar. Os carboidratos foram colocados na base da pirâmide e as gorduras relegadas ao ápice. O que foi descrito corretamente como um experimento nutricional em âmbito nacional contribuiu, como agora sabemos, para aumentar a prevalência da obesidade e, contrariamente aos principais objetivos das recomendações, a prevalência de diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares também aumentou significativamente. Então vejam, não sou eu que estou dizendo isso para vocês, eu traduzi ipsis literis do site do Joslin Diabetes Center, que é o maior centro de referência do tratamento de diabetes no mundo. Tá? E aí surgiu esse negócio, tá? Cuja base, repito, isso que foi colocado aqui não foi colocado porque algum estudo científico mostrou que essa é a forma que o ser humano deve comer. Isso foi colocado aqui para preencher uma lacuna. Tá? Eu não posso mais comer ovos porque tem colesterol. Eu não posso mais comer manteiga porque tem gordura. Eu não posso comer carne porque tem gordura e dá câncer. Tá? Bom, mas se eu pegar e botar isso aqui, só isso aqui na base, eu fico com um problema. Isso aqui é extremamente saudável, mas não tem calorias. Tá? Como é que eu vou alimentar um adulto com 2.000, 2.500 calorias se eu tirei todas essas coisas que eu recém falei aqui de baixo? Bota carboidrato, porque carboidrato não tem gordura, e a gordura é o grande veneno. Só que, como eu mostrei para vocês, ninguém nunca tinha provado isso. Então, isso foi construído em cima de uma teoria que nunca havia sido comprovada. E até hoje, isso é ensinado. O efeito não antecipado, a gente não pode dizer com certeza que foi por isso, mas aqui é a introdução dessas diretrizes. E aqui nós vemos a diminuição do consumo de gordura na população e o aumento do consumo de amido na população. E ali, em cinza clarinho, é o aumento da obesidade na população. Tá certo? Então, assim, vamos combinar que é muita coincidência, né? Mesmo gráfico, dessa vez para diabetes tipo 2. Tá? Então, nunca foi demonstrado que uma dieta de baixa gordura reduz a mortalidade.
Nós temos, na realidade, essa teoria refutada hoje. Nós temos ensaios clínicos randomizados, eu mostrei alguns para vocês, mostrando que a restrição da gordura na dieta não afeta a mortalidade. Da mesma forma, nunca foi demonstrado que uma dieta com mais gordura aumente a mortalidade. Tá? Porém, sabe-se que a gordura saturada aumenta o colesterol e a gordura poliinsaturada, que são os óleos vegetais, diminuem. Quase tudo que se sabe sobre colesterol começou aqui. Esse aqui é um estudo, quem é da área biomédica já ouviu falar, chamado estudo de Framingham. Tá? O estudo de Framingham é uma cidade pequenininha nos Estados Unidos, perto de Boston, tá? E que tinha uma população muito homogênea, classe média, então eles pegaram e resolveram observar aquela população, medir tudo que dava para medir, peso, altura, pressão, e essa coisa nova que eles estavam medindo em 1958, chamada colesterol. Tá? Na época só se sabia medir o colesterol total, ainda não se conhecia as frações LDL, HDL. Tá? Bom, isso aqui foi publicado em 71, portanto, vários anos depois do início do estudo em 58. Tá? E o que a gente vê aqui é o seguinte, a distribuição do colesterol na população, tá? Colesterol total, a média é 220. O que é a linha pontilhada, o que é a linha contínua? A linha contínua são pessoas sem doença coronariana e a linha pontilhada são pessoas com doença coronariana. Pessoal, esse gráfico é muito interessante, porque se vocês olharem, pelo menos até aqui, ó, até o 260, 280 por ali, as linhas são absolutamente superponíveis. Então, o colesterol em níveis não muito elevados, ele não consegue discriminar quem é doente e quem não é doente do coração. A média do colesterol dessas duas populações, a doente e a não doente, é a mesma. Tá? Então, quando eu digo que o colesterol é um marcador ruim para a doença cardiovascular, é isso que eu quero dizer. Não é que ele seja completamente inútil e irrelevante. Em níveis mais elevados, as curvas se separam. Tá? Se eu tiver com 300, 340 de colesterol total, eu começo a ter um risco adicional. Isso aqui é um gráfico cuja origem é a Organização Mundial da Saúde. Tá? E nós temos, ele é um gráfico bastante poluído, mas ele é interessante da gente ver assim, ó. Aqui embaixo são os níveis de colesterol total. Mais uma vez, a média é 220. Tá? E aqui nós temos curvas de mortalidade por várias causas. Tá? Então, nós temos aqui mortalidade por doenças transmissíveis, mortalidade por câncer, mortalidade cardiovascular, essa pontilhada aqui, e aqui a mortalidade por todas as causas juntas. Em azul, essa curva azul grande é morte por todas as causas. Tá? O ponto em que a gente morre menos por todas as causas, e veja bem, assim, provavelmente mortalidade por todas as causas é o grande desfecho, né? Porque deixar de morrer do coração para morrer de câncer não é exatamente uma vantagem. Tá? Mortalidade por todas as causas, tá? Ponto mais baixo é 220. Então eu faço uma pergunta para vocês, por que o colesterol normal é menor que 200? Se onde se morre menos é em 220. Na maioria dos exames de sangue, o que determina o normal é uma média e 2 desvios padrões para cima ou para baixo. Tá? Então, normalmente, se a pessoa está dentro daquela média, daquela dispersão ali, está bem. Se a pessoa está nos extremos, ou de mais ou de menos, não está bem. Tá? Mas no colesterol não foi feito assim, foi definido por um comitê. Tá? Em 2004, um grupo de 9 especialistas se reuniram e determinaram que o novo normal era 200. Antes era 240, aí baixou para 200 por um canetaço. Tá? Vamos olhar mais de perto. Mortalidade cardiovascular está aqui, mortalidade por todas as causas está aqui. Então lá, a menor mortalidade por todas as causas está entre 200 e 240 de colesterol total. Tá? Veja, não é mentira que à medida que o colesterol total aumenta, a mortalidade cardiovascular aumenta. Mas o que muita gente não sabe é que à medida que ele diminui, a mortalidade cardiovascular também aumenta. Tá? Então existe, como em quase qualquer variável biológica, um ponto ideal. Glicose alta demais é ruim, baixa demais também é ruim. Né? Não é diferente isso aí com colesterol.
Tá? Então, sim, nós vamos falar ali adiante sobre colesterol, níveis mais extremos e tal, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é assim, se a pessoa estava com 170, 180 de colesterol, adotou uma dieta de baixo carboidrato, perdeu 20 quilos, a glicose que era alta normalizou, a pressão que era alta normalizou, o HDL, o colesterol bom, aumentou. E agora o colesterol total, que era 170, virou 220, e ela entra em pânico porque o colesterol aumentou. Não há motivo para isso. Esse limite de 200 é uma ficção. Ok? O que existe é um contínuo com um aumento de risco quando os valores começam a aumentar muito. Tá? Olha que interessante. Isso aqui é um estudo norueguês, tá? Com milhares de mulheres, tá? Uma coorte. Então, um estudo, eu não me lembro quantas vezes maior do que Framingham, mas é um estudo muito maior do que Framingham e feito agora, na era moderna, onde já se media as frações de colesterol. Tá? O título do estudo é: será que o uso do colesterol nos algoritmos de risco de morte nas diretrizes é válido? Por que eles colocaram como uma pergunta? Tá? Porque a conclusão do estudo, quem quiser está ali a referência, é assim: nosso estudo fornece uma indicação epidemiológica atualizada de possíveis erros nos algoritmos de risco cardiovascular. Se nossos achados foram generalizáveis, recomendações clínicas e de saúde pública no que diz respeito aos perigos, as aspas estão no original, tá? Do colesterol deveriam ser revistas. Isso é especialmente verdadeiro para mulheres, para as quais níveis moderadamente elevados de colesterol, de acordo com os padrões atuais, ou seja, ter 230 de colesterol de acordo com os padrões atuais é moderadamente elevado. Tá? Podem ser não apenas inofensivos, mas até mesmo benéficos. Mais uma vez, não sou eu que estou dizendo isso para vocês. Tá? E as diretrizes brasileiras e americanas se contradizem frontalmente no que diz respeito a colesterol hoje, 2015. Tá? Pelas nossas aqui, tá? Pacientes de alto risco, eles têm que ter o LDL menor que 70, nem que tenham que usar 2 remédios juntos para conseguir baixar o LDL tanto assim. Tá? Naqueles de baixo risco, o LDL deve ser mantido abaixo de 130. Pô, 130 até alguns anos atrás era o ideal que se deveria chegar. Agora é o mínimo que a gente aceita para quem tem baixo risco cardiovascular, segundo as diretrizes brasileiras. E ao mesmo tempo, com um mês de diferença, saíram as diretrizes americanas que aboliram as metas de LDL, aboliram isso aqui. Tá? Então aqui, ó, mais uma vez eu traduzo e vou ler para vocês. Não existem mais os valores alvo de LDL e colesterol não HDL, especificamente aqueles que determinam que o médico trate pacientes com doença cardiovascular para atingir um LDL de menos de 100 ou o objetivo opcional de menos de 70. De acordo com o painel de experts, porque agora teve um novo, né? Teve um em 2004 e em 2013 teve um novo painel de experts. Simplesmente não há evidências de ensaios clínicos controlados e randomizados que deem suporte à ideia de tratar para atingir um valor específico de LDL. Como resultado, as novas diretrizes não fazem recomendações específicas de valores de LDL. Tá? Antes de entrar nisso aqui, só para dizer, não significa que agora, pelas diretrizes, ninguém mais precisa se preocupar com colesterol ou que os cardiologistas não prescrevam estatinas, mas significa que agora a ideia é tratar os pacientes de acordo com o risco. Se eu tiver uma pessoa que não fuma, que se exercita, que não é diabética, ok? Que está com peso adequado e que tem o colesterol LDL mais alto, porém não acima de 190, o LDL não acima de 190, as diretrizes americanas novas dizem que essa pessoa não deve ser tratada. Tá? No entanto, se a pessoa tiver vários desses fatores de risco, mesmo que o colesterol não seja muito alto, eles vão tratar para tentar diminuir o risco. Se eu concordo com isso ou não, são outros 500, mas essas são as diretrizes. Tá? E o tamanho das partículas de LDL. Tá? Então, LDL é o colesterol ruim. Tá? Nós já vimos que esse LDL não precisa ser tão baixo como se achava antigamente. As novas diretrizes americanas retiraram isso. Mas existe um negócio que normalmente não é medido. No Brasil, que eu saiba, nenhum laboratório mede. Tá? Que é o tamanho das partículas. Tá? Porque a gordura saturada na dieta aumenta as partículas. Tá? E os carboidratos aumentam as partículas pequenas, a gordura aumenta as partículas grandes. Tá? E as partículas grandes têm um risco mais baixo do que as pequenas.
Tá? Traduzindo isso de forma gráfica para vocês, é aqui, ó, uma dieta com 26% de carboidrato, uma dieta de baixo carboidrato, partículas pequenas diminuem muito. Tá? E numa dieta de baixo carboidrato, partículas grandes aumentam. Então, se a gente quiser ter mais partículas grandes, que são as que têm menos risco, e se a gente quiser ter menos partículas pequenas, que são as que têm mais risco, a gente deve optar por um percentual de carboidratos menor na dieta. Tá? Então, isso é uma coisa que se desconhecia, obviamente, na década de 70, quando o pessoal simplesmente pensou, se eu comer mais gordura, vai aumentar o meu colesterol. Sim, aumenta o colesterol total, mas o HDL aumenta junto, o que é bom. E o perfil de tamanho das partículas muda. Mas isso era uma coisa que não se sabia naquela época. No entanto, o que se deveria ter feito? Aguardar os estudos para daí estabelecer diretrizes nutricionais. E não estabelecer diretrizes baseadas em ignorância. Né? Bom, isso foi notícia. Em determinado momento saiu no New York Times e eu traduzo para vocês ali. As partículas pequenas entupidoras de artérias não aumentam por causa da gordura saturada, e sim por alimentos com açúcar e pelo excesso de carboidratos, explicou o autor do estudo. É a dieta de alto carboidrato, é o açúcar que deveria ser o foco das diretrizes nutricionais. Se há algo que está produzindo alterações adversas em seu LDL, são os carboidratos. O que são as alterações adversas a que ele está se repetindo? Não é na quantidade, não é no valor do LDL, mas está criando partículas pequenas, que são mais aterogênicas. Isso é muito interessante. Tá? Os níveis de lipídios em pacientes hospitalizados com doença coronariana. Tá? Então, eles pegaram todos os pacientes que internaram em hospitais dos Estados Unidos, tá? E viram assim, de 136 mil hospitalizações por crise coronariana aguda. Qual era o perfil desses pacientes? Vocês esperariam que eles tivessem colesterol alto, certo? Eles internaram infartando ou com angina e tal. Tá? Quase a metade deles tinha níveis de LDL abaixo de 100. Tá? E mais da metade tinha um HDL abaixo de 40. Tá? Menos de 10% tinha um HDL maior que 60. Então vamos pensar nesses números. O HDL abaixo de 100 deveria ser o ideal. Era aquilo que as diretrizes brasileiras atuais recomendam para pessoas que têm moderado risco de manter o LDL abaixo de 100. Tá? No entanto, praticamente a metade dos pacientes que estavam infartando tinham esse LDL em níveis ideais. Tá? Menos de 10% tinham um HDL maior que 60. Então, se eu simplesmente olhar esse slide e eu perguntar qual é mais importante na prevenção da doença cardiovascular, o LDL ou o HDL? O HDL, tá certo? Porque ter um HDL alto protege muito mais do que um LDL alto é risco. Não sei se eu me fiz entender. O risco, o LDL, não é que o LDL seja irrelevante, é que nem a história das calorias, não é preto e branco. Tá? As calorias não são irrelevantes, tá? Mas elas não têm a relevância tão grande como a gente aprendeu. O LDL não é irrelevante. Se eu tiver um LDL em níveis de hipercolesterolemia familiar, eu tenho um risco cardiovascular elevadíssimo. Mas de 136 mil hospitalizações por doença coronariana, nitidamente o HDL foi um fator preditivo mais importante. Tá? Ok. Os efeitos de uma dieta cetogênica, very low carb e com bastante gordura, em pacientes com colesterol alto. Tá? Então, esses autores aqui fizeram aquele negócio assim, bom, teoricamente é para matar mesmo esses pacientes que já têm colesterol alto e nós vamos botar eles numa dieta cetogênica de alta gordura. Tá? Então, em branquinho são os pacientes com colesterol normal, em pretinho são os pacientes que tinham colesterol alto. Tá? Isso aqui está em outra escala de medida, não é colesterol, mas não é na escala que a gente está acostumado a ver. Mas o que nós vemos é que houve uma diminuição do colesterol nesses pacientes. E é um estudo com mais de um ano de segmento, né? Tá? O que aconteceu com o HDL? Aumentou. Bom, a gente já sabe que o HDL tende a aumentar em dietas de baixo carboidrato. O que aconteceu com os triglicerídeos? Eles diminuíram. O que aconteceu com o LDL? Ele diminuiu. O
O que aconteceu com a glicose? Bom, obviamente diminuiu. Então, em média, na média dos pacientes, a gente parece ter um efeito benéfico no perfil lipídico. Tá? E quando tudo dá certo, é show de bola, né? Então, assim, a paciente mandou, eu copiei lá do blog e grudei aqui. Tá? Só aqui para contar minha alegria, tarará, 6 meses. Tá? Então, olha ali, quando li que as pessoas perdiam a compulsão por comida, principalmente por doce, não acreditavam, mas né, aconteceu. Então, aquilo que foi falado mais cedo. Tá? Eliminei 16 quilos, recuperei, tarará. Bom, colesterol antes 313, agora 136. Triglicerídeos 414, agora 79. Insulina 34, hoje 5,89. Juro que ela que escreveu isso, não estou mentindo. Talvez ela esteja, né? Ok, então quando acontece assim é bom estar mais ou menos de acordo com isso aqui que eu mostrei para vocês. Tá? Mas às vezes é diferente. Tá? Olha lá. Acompanho o Universo Low Carb há alguns meses, estava numa dieta cheia de gordura saturada. Okay? Até surgirem chantelasmas nas minhas pálpebras. Chantelasmas são umas bolinhas de gordura que acumula assim, tá? Pesquisei o assunto e vi que eles estavam relacionados a colesterol. Fiz o exame de sangue e todos os números pareciam normais, exceto o LDL, que estava em 404. Não é o colesterol total dela que estava em 404, o LDL estava em 404, o total devia estar uns 600, né? Aventei a possibilidade de ser um caso de hipercolesterolemia hereditária, porque os números e o chantelasma indicavam ser exatamente esse o caso. Meus pais, descobri depois, tinham números normais, então não podia ser. Diminuí bastante o consumo de gordura saturada e, sem tomar nenhum remédio, 2 meses e meio depois, fiz um novo exame e o LDL estava em 167. Então, mais uma vez, eu sei que eu estou lendo muito hoje, mas são mensagens importantes. Os estudos populacionais e os grandes estudos experimentais, aqueles que eu mostrei para vocês ali no início, tá? Eles tranquilizam completamente no que diz respeito ao aumento proporcional da gordura que ocorre naturalmente nas dietas de baixo carboidrato. Tá? Mas isso não é a mesma coisa que forçar o consumo de gordura, tá? Como consumir gordura líquida no café ou consumir as fat bombs, que são os troços que rolam nas redes sociais. Então, de repente, para essa pessoa aqui, funciona e ela pode tomar o café com manteiga dela sem problema. Tá? Da mesma forma que um não diabético pode comer aveia sem maiores problemas. Tá? Agora, para essa pessoa aqui, ela não pode. Tá? Então, a expressão perder o medo da gordura natural dos alimentos não é sinônimo da afirmação quantidades ilimitadas de gordura são inócuas. Tá? Então, essa sutileza que eu queria passar para vocês. Tá? Ainda que quantidades normais de alguma coisa sejam boas, isso quem escreve é o Chris Gunners, que é um cara que eu gosto muito. O blog dele chama Authority Nutrition. Tá? Ainda que quantidades normais de alguma coisa sejam boas, isso não significa que quantidades maciças serão melhores ainda, tá certo? Todos os resultados mostrando que a gordura saturada é inofensiva, eu mostrei vários para vocês, meta-análises e tal, usaram quantidades normais, isso é, quantidades que uma pessoa mediana consome. Então, a pessoa comer a gordura normal que vem nos alimentos, comer o abacate, não tirar a gema do ovo, está comprovado que isso não é problemático, pelo contrário, está comprovado que isso é uma estratégia boa, tá? Mas isso não significa que quantidades maciças não serão problemáticas. Né? Não há maneira de saber o que acontece se você começar a adicionar quantidades maciças de gordura, especialmente se você está comendo no lugar de outras comidas mais nutritivas. Tá? E ele ainda colocou ali, para mim ficou perfeito, certamente é algo que os humanos não evoluíram fazendo. Né? A história que eu contei para vocês ali no início, de botar um extra assim, de MCT em cima da picanha, né? Ok, então o que causa a doença cardiovascular? Essa pergunta aí é complicada. Tá? Não existe uma única resposta, né? Não é só colesterol, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, porque a ênfase no LDL, não tem nenhuma dúvida, ela é uma ênfase farmacêutica. Já que nós temos um remédio que funciona bem para tratar LDL, então nós temos que enfatizar o LDL como a única e principal causa.
Doenças inflamatórias crônicas aumentam o risco cardiovascular, doenças autoimunes aumentam o risco cardiovascular, sedentarismo aumenta o risco cardiovascular, obesidade aumenta o risco cardiovascular, poluição, quem vive em cidades mais poluídas tem mais doença coronariana, estresse. Tá? Tudo isso é verdade e nada disso está diretamente ligado aos níveis de colesterol. Então, assim, colesterol tem a ver? Tem, mas não é só ele. Tá? Diabetes, que inclusive tende a ter valores mais baixos de LDL, se vocês pegarem um grupo de 100 diabéticos e um grupo de 100 não diabéticos, o colesterol dos diabéticos tende a ser menor. Tá? E, no entanto, eles morrem de doença cardiovascular muito, mas muito mais do que o outro grupo. Tá? A inflamação é um fator muito importante e que está presente em todos esses exemplos que eu dei para vocês. Tá? Então, uma artéria normal, ela é um cano, mas ela é um cano que tem várias camadas. Tá? Tem a camada interna, que é chamado endotélio, que reveste por dentro. É como se fosse o nosso carpete aqui, tá? Tá revestindo o interior da sala. Existe uma camada muscular. Quando a gente fala assim, vasoconstrição ou vasodilatação, os vasos eles se abrem e se fecham porque tem um músculo ali que abre e fecha. Tá? Embora muitas pessoas imaginem que a placa de ateroma, a placa de aterosclerose, que vai entupir a artéria, se acumule dentro do tubo, ela se acumula na parede do tubo. Tá? É debaixo do carpete. Tá? Então, aqui é uma foto de uma artéria real, o sangue passa por aqui. Aqui está a placa. Então, claro que isso aqui diminuiu, tem menos espaço para o sangue passar. Mas essa ideia de que eu vou comer a gordura e daí bolas de gordura vão circular na minha circulação até que elas vão entupir dentro de um vaso, como entope a pia da casa da gente, não é assim que funciona. A gordura tem que achar um jeito de passar pelo carpete, ok? De passar pelo endotélio para poder se acumular ali. Aqui é um troço meio poluído, mas só para mostrar o seguinte, que precisa ter uma permeabilidade aumentada desse endotélio ali para que as partículas de LDL entrem. E aí elas vão se acumular aqui dentro, dar um processo inflamatório e tal. Mas a primeira parte da coisa eu preciso ter dano do endotélio. Bom, aí agora a gente entende, por que o cigarro causa doença cardiovascular? Porque ele danifica o endotélio. Bom, agora que o carpete está rasgado, aí as coisas podem entrar para debaixo do carpete. Tá? Então esse cara está arrumando a piscina aqui, é o endotélio, tá? Então assim, enquanto eu tiver aqui o rejunte desses meus azulejos ali problemático, a água pode infiltrar debaixo dos azulejos. Agora, se eu tiver essa camada aqui íntegra, todos os azulejos estiverem bons, tá? A chance é menor. Isso aqui tirado de um outro livro, mas para mostrar a mesma coisa para vocês, que isso já está nos livros, né? A disfunção endotelial é o primeiro passo da aterosclerose. Aí o LDL, aquele, ó, tudo bem, o LDL está alto, mas o endotélio tem que estar lesado. Aí o LDL passa e aí ele vai gerar uma reação inflamatória e vai se acumular aqui. Tá? O HDL ajuda tirando um pouco disso lá de dentro. Olha que interessante. Fatores de risco para doença cardiovascular. Tá? Esses fatores de risco são múltiplos e nós podemos ver que cigarro, tudo que está à direita aumenta o risco, tudo que está à esquerda diminui. Tá? Então, cigarro aumenta o risco, diabetes aumenta, hipertensão aumenta, gordura abdominal aumenta, índice psicossocial, estresse aumenta. Tá? Consumo de frutas, vegetais diminui o risco, exercício diminui o risco, o consumo moderado de álcool diminui o risco. Tá? E o que é isso aqui, ApoB, ApoA1? Tá? ApoB, ApoA1 é mais ou menos equivalente à relação entre colesterol total dividido por HDL. Tá? ApoB é um marcador de partículas de LDL e ApoA1 é um marcador de partículas de HDL. Aumenta o risco. Então, essa relação que eu falei para vocês, colesterol total dividido por HDL, menor que 4,5 é um bom sinal. Tá? Então, quando a gente olha uma pessoa que tem um colesterol elevado, a primeira coisa é assim, vamos ver o HDL, como é que está? Se eu digo que uma pessoa pesa 70 quilos, ela é gorda ou ela é magra? Entende? Tá? Pode ser uma pessoa de 1,5 m que está gordinha, pode ser uma pessoa de 1,80 m que está muito magro. Tá? Se eu digo que o colesterol está 240, é alto ou baixo? Depende. Quem é que está melhor? Esse indivíduo que tem um colesterol de 180 e um HDL de 33,
ou esse indivíduo que tem um colesterol de 240 e um HDL de 70? Vamos fazer a conta. Esse aqui está melhor. Tá? Claro, existe um limite nisso. Quando aquela pessoa postou lá no blog que o LDL dela estava 402, bom, primeiro ela teria que ter um valor de HDL super elevado para poder ter uma relação boa nessa situação. E mesmo assim não está determinado que eu possa, se fosse possível ter um HDL tão alto assim, a ponto de ter uma relação boa com um LDL de 400, não existem estudos sugerindo de que nessa situação seja protetor. Existem níveis de LDL que são tão altos que são risco, sim. Tá? Agora, isso é o dia a dia do consultório. O dia a dia do consultório não é uma pessoa com 500 de colesterol. O dia a dia do consultório é alguém que faz uma dieta low carb e o seu colesterol total aumenta de 180 para 240. Tá? E aí eu quis mostrar para vocês naqueles gráficos de mortalidade por todas as causas e nessa história da relação, que isso aqui pode sim ser uma pessoa que está melhor. Lembra que eu mostrei para vocês que ter um HDL alto protege mais contra a doença cardiovascular do que ter um LDL baixo protege? Tá? O que a gente espera dos exames com low carb? A gente espera que os triglicerídeos tenham uma grande queda. Isso aqui é quase que um marcador de que a coisa está sendo bem feita. Tá? Dificilmente, de vez em quando a gente vê, mas é incomum pessoas não terem quedas grandes dos seus triglicerídeos numa dieta low carb. O HDL tende a aumentar. Tá? O LDL tudo é possível. Tá? Às vezes aumenta, às vezes diminui, às vezes fica igual. Tá? E o colesterol total em geral aumenta. Por quê? Porque mesmo que o LDL não aumente, se o HDL aumentar, obviamente o total vai aumentar. Tá certo? A glicose baixa na média das pessoas, mas ela pode subir em jejum pela manhã. Tá? É um fenômeno que às vezes a gente vê. Se a hemoglobina glicada da pessoa estiver boa ou baixando, ok. E os triglicerídeos e HDL? Tá? Vamos ver uma coisa. Isso aqui é um estudo, tá, sobre extensão de doença coronariana em angiografia. Então pegaram um monte de gente que ia fazer angiografia e ver qual era a severidade da doença coronariana que as pessoas tinham, qual eram os exames que prediziam melhor a severidade da doença coronariana. Colesterol total realmente não ajudou muito nessa predição. Tá? LDL já foi um pouquinho melhor, que está para a direita aumenta o risco. Tá? Triglicerídeos foi ali parelho. Tá? Então, assim, ter triglicerídeos altos ou ter LDL alto, sim, aumenta o risco de doença coronariana. HDL diminui o risco. Ok? Agora, olha que interessante, a relação triglicerídeos dividido por HDL foi muito mais poderosa como preditor de risco. Tá? Então, essa é uma outra continha que a gente tem que fazer. Então, colesterol total dividido por HDL, o ideal é que seja menor que 4,5, e triglicerídeos dividido por HDL. Tá? Vou voltar para aquele estudo lá dos 137 mil pessoas que estavam sendo atendidas em emergência, infartando. Tá? Olha que interessante, em um grande número de pacientes hospitalizados com doença coronariana, quase a metade tinha níveis de LDL abaixo de 100 no momento da internação. Mais da metade tinha HDL abaixo de 40 e menos de 10% tinha HDL maior que 60. Por isso que qualquer índice que a gente use, onde o HDL fica embaixo, um denominador seja o HDL, significa que ele vai ter um alto poder preditivo, porque nitidamente o HDL é muito importante. E uma dieta low carb tende a aumentar o HDL, o que é bom. Olha as partículas. Partículas de LDL têm vários tamanhos. Tá? Então, quando eu pego uma pessoa que tem 125 de LDL, tá? LDL deu 125. Esse 125 pode estar em poucas partículas grandes ou em muitas partículas pequenas. E o valor medido no exame de sangue vai ser 125. Como a gente não dispõe de métodos aqui no nosso meio que eu saiba para medir o tamanho da partícula, nós temos que estimar isso. Como é que a gente estima? Tá? Bom, partículas grandes têm menor, tá? E a gordura tende a aumentar, as partículas grandes. Partículas pequenas têm um risco maior e os carboidratos tendem a aumentar. Tá? Outra forma de dizer a mesma coisa para vocês, mesmo valor de LDL, mas com poucas partículas grandes, é melhor do que o mesmo valor de LDL distribuído em várias partículas pequenininhas. Tá? Talvez seja até um efeito de massa, né? Quer dizer, se eu tenho um monte de partículas, é mais fácil que alguma entre pela parede da artéria do que se eu tiver poucas. E, obviamente, as grandes têm mais dificuldade de se esgueirar entre as células do endotélio.
Tá? Triglicerídeos dividido por HDL. Tá? Olha que interessante. O fenótipo A, que é o bom, que são as partículas grandes, que tem baixo risco, o fenótipo A passa a ser quase 100% das pessoas quando a relação triglicerídeos dividido por HDL é menor do que 2. Tá? Quando a relação triglicerídeos dividido por HDL é maior do que 4, 6, bom, aí predomina o padrão ruim de partículas pequenas. Então eu não posso medir o tamanho das partículas aqui no nosso meio, mas eu sei que se eu pegar os triglicerídeos, dividir pelo HDL e der menor do que 2, alta chance de que as partículas de LDL que eu tenho são as menos ruins, são as menos perigosas, são as grandes, são padrão A. Tá bem? E acontece que é justamente isso que uma dieta de baixo carboidrato faz. Eu falei para vocês, olha, a queda dos triglicerídeos acontece quase sempre. E o aumento do HDL também. Então essa relação vai ser menor do que 2 na maioria das vezes. Resumo, tá? Colesterol total até 240 não tem maior significado, a despeito disso estar fora dos normais que estão escritos nos laboratórios. A relação colesterol total dividida por HDL menor que 4,5 é um bom preditor. A relação triglicerídeos dividido por HDL menor que 2 é um bom indicador de padrão A, ou seja, de que as partículas de LDL que eu tenho não são as do tipo ruim, não são as pequenas. Tá? E o foco exclusivo em LDL está sendo abandonado até mesmo pela Associação Americana de Cardiologia. Tá? Então já não é mais uma posição absolutamente minoritária. O pessoal se deu conta de que esse foco exclusivo em LDL não estava levando a nada. Tá? Mas, e eu vou salientar, o LDL muito alto segue sendo um fator de risco. Tá? Então a gente tem que ter nuances. Tá? Não significa assim, então quer dizer, esses dias eu vi alguém escrever no Facebook, foi uma das vezes que eu me dei conta que eu não conseguia ficar mais do que 5 minutos no Facebook. Tá? A pessoa disse assim, não, o colesterol quanto mais alto, melhor. Não foi isso que eu disse. Okay? O que eu quero dizer é o seguinte, até 240 não tem maior significado. Se esse colesterol aumentar no contexto de um HDL que está aumentando, de triglicerídeos que estão diminuindo, de uma pessoa que está perdendo peso e que está melhorando o seu estilo de vida, esse aumento do colesterol total não é relevante. Agora, se ele aumentar para 400, sim, ele é relevante. Ok. Felipe pediu para falar sobre glúten. Esse é um assunto contencioso. Tá? Por quê? Porque não tem evidência de ensaios clínicos randomizados de que a restrição de glúten traga benefícios para quem não é portador de doença celíaca ou dermatite herpetifólia. Tá? Essas são as duas únicas situações em que a literatura aceita, tá, que a restrição de glúten traga benefício. Tá? No entanto, tem um monte de evidências anedóticas de melhora de patologias autoimunes. Estava falando com gente ali fora, estavam me contando. Tá? Fora um monte de gente que escreve lá para o blog, coisa assim. E existe um mecanismo plausível, né? Nós não estamos falando em coisas esotéricas, assim. Existe um mecanismo biológico pelo qual isso aí pode ser verdade. Tá? Então, se vocês vão debater com um professor na faculdade de nutrição, não adianta levantar isso aqui que é guerra perdida. Vocês não terão evidência de literatura para travar essa discussão. Vamos discutir aquele assunto que eu falei antes, aquele tem evidência forte de literatura. Aqui eu vou dizer para vocês opinião pessoal. Tá? 80% das células do nosso sistema imunológico estão localizadas no intestino, isso é verdade. Tá? A integridade da barreira intestinal, portanto, é essencial. E alterações dessa barreira vão desencadear um processo inflamatório através da produção de citocinas, que são substâncias que os leucócitos produzem quando encontram algum perigo, tá certo? Bom, existem dois tipos principais de antígenos. O que é um antígeno? É uma molécula que pode desencadear uma reação imunológica, tá? Que estão presentes no intestino. Proteínas estranhas, aquilo que a gente come, né? Qualquer coisa toda comida é um ser vivo. Deveria ser, a Becel mudou isso, mas assim, toda comida é um ser vivo. Então eu estou botando proteínas estranhas. Se eu estou comendo uma carne, eu estou comendo proteínas do boi, não são iguais às minhas. Se eu estou comendo um tomate, eu estou comendo proteínas do tomate, que definitivamente são muito diferentes das minhas. E lipopolissacarídeos bacterianos. Lipopolissacarídeos, vamos chamar de LPS, que é mais curtinho, são um revestimento externo da parede das bactérias. Tá?
Bom, se eu pegar uma proteína, ela é formada, ao fim e ao cabo, de aminoácidos. Tá? Então é uma sequência de aminoácidos. Depois eles se enrolam e formam estruturas complexas, mas toda proteína é uma sequência de aminoácidos. O que o corpo quer é isso aqui, aminoácidos. Tá? Porque eu não tenho nada que eu possa fazer com o colágeno do boi. Tá certo? Então, a ideia de que eu vou comer o colágeno do boi, vou ficar com a pele bem firmezinha, já que veio, sei lá, do rabo do boi, que é um troço firme, para mim é um pensamento tão mágico como aquele negócio da medicina chinesa, de usar o chifre do rinoceronte porque ele é duro e, bom, aí vai melhorar, sabe o que, né? Tá? Então, assim, o colágeno que eu como não vai ser incorporado no meu corpo, graças a Deus, porque se fosse geraria doenças autoimunes, porque ele é um colágeno cuja sequência de aminoácidos é diferente da minha, ele é de outro animal. Eu não consigo nem receber um rim de outra pessoa, sem rejeitar, porque não é o meu. Imagina se eu vou conseguir usar tecidos de outra espécie. Ok? Então, obviamente, não é isso que acontece. O que acontece é que eu como colágeno, esse colágeno vai ser digerido até aminoácidos. Aí eu vou absorver aminoácidos e, se o meu corpo quiser, ele vai fabricar o seu próprio colágeno com aqueles aminoácidos que ele absorveu. Ok? Mas e se a permeabilidade do intestino estiver alterada e começar a passar pedaços inteiros de proteínas estranhas? Tá? Isso aqui é a bactéria. Tá? Esse é um desenho, né? E aqui é a foto real dela. Tá? Então, esses pelinhos aqui, ó, uns pelinhos ali, eles são esses lipopolissacarídeos. Isso aqui é uma das coisas mais imunogênicas que tem. Tá? Quando vocês ouvem assim falar, o fulano internou com uma infecção generalizada e morreu de septicemia. Morreu de sepse, tá? O que mata ele não são as bactérias que estão comendo ele, tá? O que mata ele é que entra uma quantidade de bactérias acima do normal na corrente sanguínea, o sistema imunológico entra em pânico e isso gera essa reação da sepse que leva à falência de múltiplos órgãos. É o próprio sistema imunológico da pessoa que faz isso, tá? Então, a entrada de pequenas quantidades desses LPL, LPS pela barreira intestinal provoca uma reação inflamatória intensa, tá? Então, olha lá, ó. Imagina que isso aqui são as células do intestino, aqui dentro está o alimento passando. E um monte de bactérias, tá? Só que essas células são vedadinhas, que nem eu mostrei antes, lá, o negócio da piscina e tal. Tem um sistema de vedação muito forte entre essas células aqui. Tá? Se esse sistema falhar, se a permeabilidade intestinal aumentar, bom, aí eu começo a ter coisas que vazam aqui. Leaky, quer dizer, uma barreira que está vazando. Tá? Em inglês eles usam o termo leaky gut. Tá? Bom, no momento que essas coisas passam passam da luz intestinal, bom, aí tem, lembra que eu falei, 80% dos leucócitos do corpo estão estacionados aqui. Tá? Eles começam a ver bactérias passando, fragmentos de proteínas de outras espécies, o colágeno do frango que eu estou comendo está passando, e se monta uma resposta imunológica. Tá? Bom, a doença celíaca é a clássica doença relacionada ao glúten. Tá? Ela é desencadeada pelo glúten em pessoas geneticamente predispostas. Quem não tiver essa genética pode comer glúten até estourar e não vai ter doença celíaca. Tá? Afeta 1% da população. É diagnosticado por exames de sangue, por biópsia, e esse não é o assunto que eu vou tratar com vocês hoje, porque isso aqui é um troço que está nos livros, todo mundo sabe, todo gastroenterologista diagnostica. Tá? A história é assim, a gliadina é a proteína principal do glúten, tá? E ela é a que mais importa no que diz respeito a essas questões intestinais. Ela pertence a uma família de proteínas que estão presentes em outros grãos. Tá? Então a aveia, por exemplo, tecnicamente não tem glúten, tá? Mas ela tem prolamina, que é esse mesmo tipo de proteína a qual pertence a gliadina, e são bem parecidinhas e podem dar reação cruzada. Tá? E as prolaminas dos grãos alteram, sim, a permeabilidade intestinal. Então, isso aqui é fato. Tá? Quando eu disse para vocês assim, eu vou falar um negócio que é opinião minha, não, isso aqui é fato, que altera a permeabilidade da barreira intestinal, altera. O que é uma coisa especulativa é que isso possa sim ser a causa de várias doenças inflamatórias e autoimunes. Tá? Mais uma vez, tá? O que é isso aqui, zonulina? Zonulina é uma proteína que, quando o glúten interage com as células intestinais, essa zonulina é produzida e a zonulina abre o fecho
entre essas células e permite que aumente a permeabilidade. Mais uma vez, isso não é assunto de discussão, isso é fato. Tá? Então lá, ó, os vasos sanguíneos, os leucócitos, que quando vem pedaço de bactéria e pedaço de comida passando aqui, enlouquecem, secretam citocinas, ok? E desencadeiam uma resposta imune inflamatória. Fato. Tá? Intestino permeável e inflamação. Passagem desses antígenos, tá? Eles vão produzir inflamação crônica. Isso se dá pela liberação de citocinas, ok. Tá? E inflamação crônica? Bom, inflamação crônica tem basicamente relação com tudo de ruim que vocês possam imaginar. Tá? Inflamação crônica está relacionada com síndrome metabólica, resistência à insulina, adiposidade central, aterosclerose, o diabo. Tá? Mais uma vez, retirado de um outro slide. Tá? Não tem quase doença ruim crônica degenerativa que não esteja fortemente relacionado com inflamação crônica. Tá? Eu posso afirmar que comer glúten causa isso aqui? Claro que não. Tá? Mas existe um mecanismo plausível pelo qual, sim, grãos, especificamente aqueles que contêm glúten, possam sim contribuir com o processo inflamatório crônico no organismo. Tá? Então, a passagem desses antígenos intestinais para a corrente sanguínea vai levar à produção de anticorpos, e tais anticorpos podem, por acidente, apresentar reatividade cruzada com antígenos próprios. Em outras palavras, eu gero um anticorpo contra o colágeno do boi que eu estou comendo, só que aquele anticorpo, ele não é específico para o colágeno do boi, ele ataca o meu colágeno também. Então, isso seria a base da autoimunidade. Ok? Isso está comprovado? Não, não está. Tá? Então, isso é importante que você saiba. A gente não pode sair afirmando por aí para não ser chamado de tolo, né? Que está comprovado que o trigo causa doenças autoimunes. E de vez em quando vocês me veem no blog ali criticando o livro Barriga de Trigo, é por causa disso. Eu acho que não pode afirmar isso. Mas o mecanismo é plausível. Não é loucura pensar nisso. Precisa sair os ensaios clínicos randomizados para ver se isso é verdade ou não. Tá? Os anticorpos gerados contra antígenos intestinais acabam por atacar antígenos de tecidos normais da própria pessoa. Essa é a teoria de que o intestino permeável possa provocar autoimunidade. Tá? O que são doenças autoimunes? Isso aqui é uma listinha, longe de ser uma lista completa, mas essas são as mais conhecidas: artrite reumatoide, diabetes tipo 1, aquela em que o pâncreas é destruído por anticorpos, né? Psoríase, lúpus, tireoidite de Hashimoto, que é a causa mais comum de hipotireoidismo, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, colite ulcerativa, trombocitopenia, que é quando nós temos anticorpos contra as plaquetas. Então a pessoa fica com níveis muito baixos de plaquetas, começa a ter facilidade de sangramento, né? Esclerose múltipla, uma doença neurológica degenerativa. São todas doenças autoimunes. Tá? A literatura ainda é escassa, tá? Então, assim, isso é uma revisão sobre dieta sem glúten para doenças não celíacas. E tem ali alguns estudos, dermatite herpetiforme, mas essa já está comprovada. Cólon irritável, ataxia do glúten, que é citado no livro Barriga de Trigo, esclerose múltipla, ainda é uma hipótese, artrite reumatoide, diabetes. Tá? Dieta sem glúten reduziu a atividade da artrite reumatoide por até 1 ano em paciente. Então, assim, existe um pequeno estudo, tá? Mostrando alguma atividade em artrite reumatoide. Tá? Não foi um ensaio clínico randomizado, é evidência de baixo nível, tá? Mas existe algum estudo. Tá? Existem evidências em modelos animais e relatos de remissão de diabetes tipo 1 quando tratada bem no início, com dieta sem glúten. Tá? Então, aqui é do cara que mais estuda isso, que é o Fasano. Tá? E vocês vão ver que o slide se repete, né? São vários artigos diferentes mostrando a barreira intestinal íntegra, aqui a integridade da barreira intestinal desfeita, né? Tá lá a zonulina, aquele negócio que nós falamos antes, tá? E aqui mostrando a geração de anticorpos, e aqui então a ilhota que produz a insulina íntegra, e aqui a ilhota atacada pelos anticorpos nos animais, nos ratinhos que consumiram glúten. Né? Então, assim, quando eu digo que nós temos mecanismo plausível e evidência em animais, é isso que eu estou dizendo. Assim, a evidência em animais já existe, o mecanismo é plausível, mas a gente ainda não pode afirmar. Né? Olha que interessante, um relato de caso, tá, de remissão de diabetes tipo 1 em um menino de 6 anos de idade,
que consumiu uma dieta sem glúten. O original desse artigo é muito interessante. Ele era um menino que tinha doença celíaca e diabetes tipo 1. E eles tiraram o glúten não por causa do diabetes, tiraram o glúten por causa da doença celíaca. E aí o diabetes entrou em remissão e ele parou de usar insulina. Né? Claro, 6 anos, né? Juventude ajuda. Né? E outra coisa, estava no início da doença, porque depois que já foi destruído completamente o pâncreas, bom, aí não dá para fazer milagre. Mas aqui ele ainda estava no processo de autoimunidade intensa mas ainda tinha, obviamente, células viáveis nesse pâncreas, porque quando o ataque autoimune parou, ele teve uma recuperação. Tá? Não é um ensaio clínico randomizado. O que seria um ensaio clínico randomizado? Eu vou fazer um estudo e vou recrutar todos os novos pacientes com menos de 18 anos que desenvolveram diabetes tipo 1 há menos de 6 meses e eu vou sorteá-los para um grupo que vai fazer dieta sem glúten e outro grupo que vai fazer a orientação padrão para diabetes tipo 1 e daqui 2 anos eu vou ver se houve diferença entre os grupos. Isso sim, seria prova, seria evidente. Nós não temos. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, não é loucura essa relação do glúten com a coisa. Existem evidências, mas elas são preliminares. Tá? Esclerose múltipla. Tá? Doutora Terry Walls, quem não teve oportunidade ainda, assista o TED Talk dela no YouTube, tá legendado. Tá? Ela saiu de uma situação de esclerose múltipla que ela estava restrita a uma cadeira de rodas para voltar a pedalar. É porque ela fez uma dieta paleo sem glúten? Não sei, ela pode ter tido uma remissão espontânea, né? Mas vale a pena ouvir a história. E ela está conduzindo, isso sim, um estudo, aqui era um relato de caso, mas ela está com um ensaio clínico em andamento. Então, assim, em qualquer intervenção, a gente tem que pesar risco versus benefício. Quando o risco é grande, o benefício precisa ser comprovado. Tá? Se eu quero, assim, saber se um chazinho vai ser bom para tratar alguma coisa, ok, eu não preciso de grandes evidências para isso, tá certo? Os pacientes às vezes me perguntam assim, posso usar chá de quebra-pedra, porque eu tenho pedra no rim? Pode, mal não vai fazer, né? Tá? E possivelmente, pelo menos, seja uma forma da pessoa tomar mais líquido e o que vai ser bom para evitar que ela tenha novos cálculos. Tá? Agora, se eu vou prescrever uma quimioterapia para o tratamento de câncer, não dá para ser assim. Aí eu preciso, por quê? Porque o risco é grande. É um tratamento, a pessoa pode morrer do tratamento. Então, eu preciso ter estudos que comprovem com muita certeza que aquilo ali vai ser eficaz. E quando o risco é inexistente? Até mesmo um benefício questionável se torna importante. Para mim, é essa situação da dieta com autoimunidade. Qual é o risco que eu tenho de pegar um paciente com uma doença autoimune e dizer para ele, fulano, faz um teste, fica 4 semanas numa dieta completamente sem glúten e vão conversar de novo. O risco é inexistente. Né? Eu brinco assim, o máximo pode acontecer é perder uns quilinhos, né? Se sentir um pouco melhor, melhorar uns exames, né? Talvez não melhore a doença autoimune, talvez melhore. Né? Bom, então assim, o glúten parece ser o inimigo número 1 se nós aceitarmos essa teoria do leaky gut. Tá? Mas é importante ter em mente que as prolaminas estão presentes em outros grãos, embora sejam prolaminas menos imunogênicas. Então, trocar trigo por aveia em quem está lutando com uma doença autoimune pode não ser uma boa ideia. Tá? Outros alimentos potencialmente problemáticos seriam leguminosas, laticínios, solenáceas, nozes, sementes. Baseado nisso, existem aqueles protocolos autoimunes. Protocolo é um termo pomposo para isso, porque ninguém testou cientificamente nada disso, nem o glúten. Né? Quanto mais isso aqui. Então, eu pessoalmente sugiro para os pacientes que primeiro tentem isso aqui, que é o que a gente tem mais evidência e parece realmente ter melhor resultado. Tá? Então eu vou passar uns casos anedóticos para vocês agora. Tá? Então, assim, tendo dito todos os motivos pelos quais eu não posso afirmar que isso seja verdade, eu vou mostrar para vocês por que eu acredito que isso é verdade. Tá? 39 anos, psoríase, portador desde os 20. As lesões não desapareciam mais, só melhoravam levemente com pomadas bem potentes. Ao retirar o glúten, isso é palavras do paciente. Da minha alimentação, a minha psoríase, como que num passe de mágica, simplesmente começou a desaparecer. Quando percebi a melhora, logo imaginei que tinha a ver com a dieta, saí buscando informações, tarará, tá? As lesões haviam praticamente desaparecido com um mês de dieta sem glúten. São 20 anos de doença. Ele tentou tratamentos, ele usou corticoide, ele usou pulso de corticoide, ele usou imunossupressores e ele melhorou com dieta sem glúten. Artrite reumatoide. Tá?
Ataca as articulações, normalmente de forma assimétrica, normalmente várias. Uma das características da artrite reumatoide é que parece estar enferrujado. Quando acorda de manhã tem rigidez, tem dificuldade, mas depois durante o dia vai melhorando, mas no outro dia de manhã está rígido de novo. E dói, né? Não sei se era alguma doença autoimune, mas antigamente, antes da palha, eu levantava de manhã, bom, eu copiei como estava, tá? De manhã toda dolorida, demorava algumas horas para melhorar. Sentia, isso é típico, né? Demorava algumas horas para melhorar. Sentia dores ao pisar no chão, os pés doíam, o quadril doía. Hoje não sinto mais nada. Né? Esse caso foi parar na Zero Hora, lá em Porto Alegre, porque na época eles me perguntaram se eu tinha algum caso assim que eu podia... Aí eu mandei entrevistar o paciente. Então, aqui tem o nome dele, porque, bom, saiu no jornal, né? 41 anos, segue a dieta paleolítica há 8 meses, indicação veio a partir do diagnóstico de uma neuropatia periférica. Comecei a sentir os dedos dormentes perder o equilíbrio. Aí ele foi em vários neurologistas, ele foi em uns 4, 5 neurologistas. Me indicou outro médico que me propôs um teste, retirar o glúten da alimentação por 1 mês. O resultado foi absurdo, já me senti muito melhor. Após o teste, passou a seguir a dieta, perdeu 15 quilos, mesmo sem considerar que estava acima do peso, melhorou a neuropatia, voltou a praticar esportes, e sempre que como algo fora da dieta, os sintomas da neuropatia aparecem imediatamente. Essa neuropatia não era um troço psicológico dele, ele tinha eletroneuromiografia comprovando a falha de condução nervosa nas extremidades. Ele entrou em remissão, ok? Então... Púrpura trombocitopênica. Isso aqui chamam-se petequias. São pequenas hemorragias quando as plaquetas estão baixas. Então, a púrpura trombocitopênica é uma doença adquirida. A maioria dos casos parece estar relacionado ao aparecimento de anticorpos por conta de plaquetas. Então, vamos lá. 28 anos, ela tinha 33 mil plaquetas. O normal é maior do que 150 mil. 6 meses de palio, 204 mil plaquetas. Ela tinha sido considerada para fazer uma cirurgia para retirar o baço, que é uma das coisas que se faz para tentar aumentar as plaquetas e tal, mas ela tirou o glúten da dieta, ao invés do baço. Então aqui, essa também foi parar no jornal, por isso que o nome dela está aqui. Então, recebeu a empresária Camila, tarararará, Então aqui, fugia da gordura como o diabo da cruz, agora faço o inverso, só que deixei de comer glúten e parei de comer industrializados. Resultados, exames mostraram, além da normalização das plaquetas, é aquela mesma menina, aumento do HDL, redução dos triglicerídeos. Então assim, se o glúten causa problemas relacionados à autoimunidade, posso provar? Não, mas vocês tirem as conclusões, né, pelo que eu mostrei para vocês. Nós temos 100 trilhões de bactérias no intestino. Nós temos aproximadamente 10 trilhões de células nossas. Eu já vi escrito em algum lugar que essas estimativas são bem variáveis, tá? Mas enfim, com certeza são mais bactérias do que células humanas numa pessoa. Então é natural que isso aqui tenha alguma importância. São 1000 espécies diferentes. E daí qual é a importância disso? Porque no treinamento nosso, na faculdade de medicina e tal, nunca se ouviu falar nisso. A única importância dessas bactérias é quando alguém levar uma facada e elas saíam de dentro do intestino e iam parar dentro da barriga. Esse é um artigo da revista Ciência Hoje de 2013. Olha que interessante. Então, extraem-se bactérias da flora intestinal de irmãs gêmeas, e eles pegaram uma situação incomum, que são gêmeas em que uma é magra e a outra obesa. Porque a maioria das vezes as gêmeas, ou as duas são magrinhas ou as duas são gordinhas, mas 5% das vezes tem discordância. Por que eles escolheram as irmãs gêmeas? Para poder dizer que elas são geneticamente iguais e a diferença realmente é nas bactérias delas, teoricamente. Injetam-se esses micro-organismos no intestino de camundongos livres de germes. Os roedores que receberam a flora das irmãs obesas ganharam mais peso e acumularam mais gordura. Apesar de terem sido submetidos às mesmas dietas e igual quantidade de comida que o grupo que recebeu as bactérias das magras.
Camundongos praticam coprofagia, que é uma coisa muito linda, eles comem as fezes uns dos outros. Com base nessa prática, os autores perceberam que depois de 10 dias os roedores obesos começaram a emagrecer e também tiveram o metabolismo alterado. Eu não estou sugerindo que ninguém faça isso, tá? Mas os camundongos magros, eles não foram afetados. Esse artigo foi um artigo que, quando eu li, eu caí para trás, eu escrevi uma longa postagem sobre ele, quem quiser ler lá no blog, que é a comparação de dietas ancestrais com dietas ancestrais sugere que os carboidratos densos acelulares promovem uma microbiota inflamatória e podem ser a causa primária da resistência à leptina. É um nome comprido esse título, tá? Vamos tentar traduzir melhor isso aí. O que o artigo diz? Que existe uma independência na proporção de macronutrientes na saúde das populações que consomem dietas ancestrais. Alguém disse antes que paleo não é necessariamente low carb, e não é mesmo. Esse pessoal aqui de Kitava, por exemplo, eles têm alto carboidrato, a dieta deles é muito rica em frutas e raízes, incluindo as de alto índice glicêmico, coisas tipo mandioca. Os Maasai e esses outros aqui comem muita carne e baixo carboidrato, mas todos eles são igualmente saudáveis e livres de doenças ocidentais. Então, se o problema fosse só low carb, a gente não teria como explicar isso aqui. Consumo da dieta ocidental padrão. O que é dieta ocidental padrão? É o pior dos mundos, né? É o alto carboidrato com a alta gordura, sendo que o carboidrato é o pior possível. Está associado com aumento, olha a palavrinha aquela, lembra? O LPS, os lipopolissacarídeos circulantes. Então, quem come a dieta padrão passa mais daqueles lipopolissacarídeos das bactérias para a corrente sanguínea, e nós já sabemos que isso é um potente agente gerador de inflamação crônica. A inflamação do intestino precede e prediz a obesidade em modelos animais. Então, primeiro o intestino inflama, depois os bichinhos engordam. Então, vocês veem que tem uma certa sobreposição do assunto que eu estava falando da permeabilidade intestinal relacionada à autoimunidade, e aqui mais uma vez, só que aqui é inflamação relacionada à resistência à leptina e obesidade. Os LPS, né, das bactérias, induzem resistência à leptina, e esse é um hormônio que as nossas células gordurosas produzem para avisar o cérebro de que o estoque de gordura está cheio. Ou seja, quando a leptina funciona bem, se eu estou ganhando peso, eu deveria perder fome e não ganhar mais peso até que eu perdesse peso de novo. Mas se eu tenho resistência à leptina, o meu cérebro acha que eu estou magro, embora eu esteja gordo e eu continuo com fome. Então, a inflamação crônica induz a resistência à leptina através da ativação de determinados genes. Qual é o elemento comum a todas as variantes de dieta ocidental? Farinha e açúcar. Quem leu o livro do Weston Price, é muito interessante, ele narra no início do século XX a introdução disso em várias culturas primitivas e o desastre que é na saúde daquelas culturas. Uma distinção fundamental entre os alimentos modernos contendo esses produtos e os ancestrais é a densidade de carboidratos. Isso é um conceito bem legal. Isso aqui é uma tabela de densidade de carboidratos. Então, os carboidratos densos são aqueles em que, vamos dizer, se eu pegar aqui, eu tenho 80 gramas de carboidrato por 100 gramas do produto. É bolinho de arroz, pretzel, cereal integral, cookies, granola, todas essas coisas são coisas, carboidratos altamente densos. Quando eu desço aqui embaixo, eu começo a achar o quê? Aqui, tem aqui a batata doce, o kiwi, a laranja, a maçã. Tem carboidrato nessas coisas? Tem, mas eles não são densos. Tubérculos, frutas e folhas guardam seus carboidratos em organelas intracelulares. Aquele amido não está boiando lá dentro, ele é guardado em organelas. E a densidade máxima de carboidrato nessas estruturas é 23%, porque a maior parte da célula é água. Então, quando eu como uma fruta in natura, isso é muito diferente do que eu comer o carboidrato denso que foi transformado numa farinha, por exemplo. Mesmo que eu coma 20 gramas de carboidrato nas duas situações, porque numa eu estou comendo um carboidrato celular, protegido pelas paredes celulares e com uma baixa densidade, e no outro eu estou comendo a coisa pura e acelular. Por que isso faz diferença? Porque os carboidratos acelulares, eles induzem uma flora intestinal inflamatória.
Tá? Então, se a gente estiver pensando exclusivamente naquele mecanismo lá que eu coloquei no início de insulina alta engorda, insulina baixa emagrece, a gente pode perder um pouco essa complexidade da coisa. Daqui a pouco a mesma quantidade de carboidratos, se eles forem densos e acelulares, eles são muito piores do que se eles forem carboidratos menos densos e celulares. Ou seja, comida de verdade. Tá? Comida in natura, coisas que eu compro na feira, coisas que não foram processadas. Então, assim, que diferença se é processado ou não, se eu vou ter o mesmo número de gramas de carboidratos? Sim, faz diferença, porque a flora intestinal induzida por esses dois tipos de alimento é diferente. E uma vez que a flora inflamatória esteja estabelecida, aí sim o consumo de gordura, especialmente as refinadas, aumenta a absorção dos LPS. Então, tem vários modelos animais onde tu vê que o aumento de gordura saturada induz marcadores de inflamação. Né? Sim, mas é que normalmente não são animais que estão comendo salmão do Alasca, né? Eles estão comendo açúcar mais óleo de soja misturado com um negócio. E aí a gente vê esse tipo de coisa. Um artigo muito interessante, que eu também cito lá no blog, as mesmas qualidades que melhoram o apelo ao paladar e prolongam a validade, mais açúcar, gorduras que não ficam rançosas e falta de complexidade orgânica, ou seja, alimentos processados, tornam os alimentos refinados tóxicos para as suas bactérias essenciais. Alimentos processados biologicamente simples podem cultivar uma comunidade microbiana tóxica que lembra as proliferações excessivas de algas que resultam em zonas mortas no oceano. Eles estavam dando o exemplo que em rios que drenam áreas em que há muito cultivo de monocultura, se usa fertilizantes, aqueles fertilizantes desaguam no rio, desaguam no mar, e há uma proliferação excessiva de algas tóxicas que geram uma zona morta, não se pesca um peixe ali nem nada. Então, claro, é uma analogia, mas para dizer que uma hiperfertilização com carboidratos simples, alimentos processados, pode gerar uma flora intestinal tóxica que escanteia aquelas bactérias que são boas para nós. Tá? Assim, pessoal, é tudo mega preliminar. Estudos com resultados contraditórios, tem estudos que dizem que determinado grupo de bactérias predominando é bom e outro grupo de bactérias predominando é ruim. Aí depois tem um outro estudo mostrando o contrário. Está muito preliminar isso. Questões de causa e efeito ainda estão em aberto. Quer dizer, será que esses caçadores-coletores de Kitava, que tem uma flora intestinal toda maravilhosa, será que eles têm boa saúde porque eles têm uma flora intestinal boa ou eles têm uma flora intestinal boa porque eles têm boa saúde? Essas questões de causa e efeito estão em aberto ainda. Provavelmente seja mais importante oferecer pré-bióticos para fomentar uma flora saudável. Eu já li alguns artigos que comentam assim, numérico, se a gente pegar o número de bactérias que nós temos no intestino e o número de bactérias que está presente num probiótico, se eu consumir bactérias, há uma disparidade tão grande que seria como eu pegar um gramado, um jardim e jogar alguma meia dúzia de sementinhas de alguma coisa ali. Quer dizer, eu não vou modificar aquele ecossistema significativamente com probióticos. Talvez realmente aquilo que a gente coma é que determine mudanças na flora intestinal que vão ser significativas. E o que a gente pode dizer até o momento é que comida de verdade, in natura, evitar os processados, parece fomentar uma flora anti-inflamatória. Tá no fim. Densidade, a culpa é do Felipe, pediu para falar muita coisa. Densidade nutricional. Como conseguir a maior quantidade de nutrientes essenciais na menor quantidade de comida? Provavelmente isso aqui poderia ser a preocupação de algum cientista da NASA também, né? Como que eu vou levar assim a maior densidade nutricional na minha viagem para o espaço? Essa é uma forma de fazer, tá? Densidade nutricional é o somatório dos nutrientes essenciais dividido pelo volume. Se eu utilizar essa fórmula, isso aqui foi feito pelo Matt Lalonde, que é um cara favorável à dieta paleolítica, ele descobriu que os órgãos, os temperos, as nozes e sementes, cacau, peixe, porco, carne, ovos, etc., são altamente densos do ponto de vista nutricional. E à medida que a gente vai descendo aqui, aí nós chegamos então nas gorduras refinadas e processadas, nos grãos,
nas gorduras animais purificadas. Então, assim, ó, mas quer dizer que manteiga... Não, manteiga com certeza não é nutricionalmente densa, ela é caloricamente densa, ela pode ser gostosa, mas assim, não tem muito nutriente na manteiga, né? Não dá para comparar com ovos, por exemplo. Tá? Grãos, frutas processadas. Tá? Então, essa tabela, se a gente olhar, a gente diz assim, poxa vida, a dieta paleolítica é a dieta mais nutricionalmente que existe, densa que existe. Ok, agora essa tabela aqui, essa foi feita por um vegetariano, tá? Então ele usou critérios diferentes, e aí, segundo os critérios dele, as coisas melhores são vegetais, até aqui está bem, mas depois já vem as frutas, os feijões, os vegetais ricos em amido, os grãos integrais, tá? O ovo já está lá embaixo, tá? A carne está aqui assim, ó, tá? É vegetariano? Tá? Então eu mostrei duas formas de classificar. Um é um cara a favor da dieta paleolítica, e ele fez a conta de uma forma que parece que a dieta paleolítica é a melhor coisa do mundo. E o outro é um vegetariano, que definitivamente faz parecer a pior coisa do mundo. Tá? Talvez a melhor forma de pensar seja essa. Tá? Então eu tenho assim, ó, coisas que promovem mais a saúde ou menos. Coisas que promovem, que têm mais calorias ou menos. Tá? Então, não há muita dúvida que gorduras ruins, açúcares, farinha e grãos estão numa zona ruim. Por quê? Porque são coisas caloricamente densas que não são promotoras de saúde, tá certo? Isso aqui, do ponto de vista nutricional, não acrescenta quase nada. Tá? E também não tem muita dúvida aqui embaixo. Se eu pegar vegetais folhosos, que têm calorias praticamente zero, obviamente a densidade nutricional deles é muito alta, tá certo? Porque eu posso comer uma tonelada de espinafre, não a tonelada, mas assim, se eu pegar um monte de espinafre e refogar, aquilo encolhe e vira uma coisinha assim, que tem poucas calorias e tem uma quantidade louca de nutrientes. Então, obviamente, a densidade nutricional é grande. Tá? Nessa classificação, por exemplo, por que a carne está aqui em cima? Bom, ela está ali em cima, embora ela seja nutricionalmente interessante, mas claro, ela tem mais calorias. Tá? Então, é difícil definir essa questão da densidade nutricional. É mais fácil dizer o que é ruim e não tem densidade nutricional nenhuma. Tá? Então, isso aqui eu apresentei uma vez lá para as nutricionistas do hospital que eu trabalho. Né? Então, eu disse assim, esses pratos são low carb, mas assim, falta alguma coisa aqui, né? Isso aqui é aquilo que normalmente o paciente que chega no consultório, ele olha para você e diz assim, é dieta da proteína, né? Então, assim, é isso que eu tenho que comer, só isso, né? Eu só posso comer isso. Tá? Então, comida de verdade, low carb, na realidade, inclui grande quantidade de vegetais, como já foi dito também hoje mais cedo. Tá? E aí, isso aqui eu tirei do site do Andreas Einfeld, mas eu achei tão boas essas fotos, eu sempre reproduzo. Tá? 30 gramas de carboidratos absorvíveis. Tá? Então, aqui ele jura que mediu, calculou, e aqui tem 30 gramas de carboidratos absorvíveis. Tá? Porque, na realidade, a maior parte do carboidrato aqui não se absorve, a maior parte do carboidrato aqui não se absorve, a maior parte disso aqui é água, isso aqui também. Tá? Então, comparemos isso, que tem altíssima densidade nutricional, com isso, tá? Que também tem 30 gramas de carboidratos absorvíveis, tá? Mas que literalmente, depois que passou pela boca, virou açúcar. Tá certo? Então, o que define? É mais fácil do que eu pegar a definição de um autor ou de outro autor. Eu acho que isso aqui, do ponto de vista visual, traduz bem para vocês. Aquilo que é nutricionalmente denso é aquilo que vai me colocar um monte de coisas boas do ponto de vista nutricional, além de exclusivamente calorias, ou exclusivamente carboidrato, ou exclusivamente gordura. Tá? E esse aqui ainda tem glúten de brinde. Obrigado.